Eu já contei essa história umas 2 ou 3 vezes, quem sabe, aqui na igreja. Era de um homem muito assíduo que não perdia um culto. Em todos os cultos ele estava lá. E sempre ao final da pregação, quando os pastores antigos tinham o costume de despedir a congregação, o pastor despedindo a congregação, ele passava pelo pastor e falava assim: muito bom a mensagem, pastor. Uma mensagem maravilhosa. Eles precisavam ouvir isso. Domingo após domingo, sempre a mesma história. Boa mensagem, pastor, muito boa. Eles precisavam ouvir isso. Aí um culto de quarta-feira, chuva, feriado, ninguém presente na igreja, mas esse homem não perdia um culto e lá estava ele e o pastor. Por um momento o pastor pensou: vou cancelar o culto, bater um papo com esse homem, mas eu vou pregar só para ver o que ele vai falar para mim no final dessa mensagem. E aí então o pastor pregou a mensagem, 3 pontos, fez apelo. Na hora acabou o culto, saiu. E o pastor esperando, ele foi lá e falou assim: pastor, que mensagem maravilhosa. Falou profundamente, pena que eles não vieram. A nossa primeira tendência é sempre aplicar a história para os outros. Mas hoje eu não quero falar para os outros, meus irmãos. Eu quero falar para você. Não caia na tentação de falar assim: que pena que ele não veio. Porque a palavra de Deus primeiramente falou para mim e eu espero que ele fale para você também. Quero falar a respeito de liderança. Vocês sabem que eu tenho pregado em cima de salmos. Eu sei que há irmãos, igrejas que preferem pregação expositiva. E eu tenho pregado expositivamente toda os salmos, né? Os salmos de romagem. Tenho falado, então, em minha defesa, hoje eu vou pregar um salmo temático, o tema de liderança. Porque eu acredito que nós precisamos, que as pessoas, os líderes precisam receber essa palavra hoje como igreja. E sei também que a maioria de nós, explicitamente ou implicitamente de alguma forma, é chamada à liderança. Você pode ser um líder aqui nessa igreja, ou você ser um líder no seu lar, ou você ser um líder no seu trabalho, ou você ser um líder aonde quer que você andar, na sua família. A verdade é que muitos de nós somos líderes em vários lugares. Homens e mulheres, jovens. E aqui eu tenho alguns aos quais eu olhando aqui já enxergo, né? Imagino que o Givaldo seja líder no trabalho dele. Tem várias pessoas que ele lidera. O Elias, o Rafael são líderes aqui na igreja. O pastor é líder como pastor. Outros eu não conheço. O Carlos é líder, né? Outros ainda estão trabalhando para ser líder. A Cris é líder, né? Ali em cima. Então ali temos a Ana Cláudia, que é uma líder no seu trabalho. O Marcos é líder dessa igreja. O Samuel, que é líder dos jovens. O Rodrigo, que é líder na igreja. Enfim, o Nilson também, que é líder, a Jaque. Então, olha, mais do que a metade é. E os que não são efetivamente líderes aqui na igreja devem ser líderes em algum lugar. E o tema da minha mensagem de hoje é o líder que Deus usa, né? Esse é o tema que eu escolhi. E eu espero que ao final da minha mensagem, que todos que são líderes em nossa igreja, ou até mesmo líderes em seus trabalhos, em casa, escola, tenham o desejo de ser um líder que Deus usa, que Deus possa usar, né? E a melhor definição de liderança que eu li, ouvi e participei, porque dentro do meu trabalho, muitas vezes eu participei de congressos de liderança, essa foi a melhor definição que eu tive a respeito de liderança e quero compartilhar com os irmãos. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum.
Então, há algumas coisas interessantes nessa definição que a gente pode pensar sobre liderança a partir da definição. A primeira coisa é que liderança é uma habilidade. É uma habilidade porque se aprende, porque pode ser desenvolvida, porque pode ser aprimorada. Então, é uma habilidade. Então, há um pensamento recorrente na cabeça de muita gente, e nossa também, de que a liderança, o líder já nasce pronto, já nasce feito. Quem é líder e pronto, quem não é nunca vai ser. E o líder é uma pessoa carismática. Mas isso não é totalmente a verdade que fala a respeito de liderança, porque você vai concluir comigo até o final dessa mensagem que a verdadeira liderança ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprimorada, ela pode ser trabalhada na vida de qualquer líder. Não só aquele que exerce a liderança, como aquele que ainda vai exercer a liderança. A segunda informação interessante que tem nessa definição é que a liderança é uma habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem visando atingir objetivos, né? Pessoas visando atingir objetivos. Essa é a segunda informação interessante. O líder não está sozinho, o líder trabalha com pessoas. Ele motiva pessoas, ele coloca pessoas em movimento, visando atingir objetivos. Então, não há líder que não tenha essa função de colocar as pessoas em movimento, de trabalhar com pessoas e de fazer com que essas pessoas executem os seus trabalhos visando atingir um objetivo. E uma terceira informação que está no final é que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, o líder influencia as pessoas para o trabalho, para o bem comum. Então, aí a gente define já quem é um bom líder e quem é um mau líder. Porque o bom líder, ele trabalha no sentido de colocar as pessoas em movimento, influenciando-as para que elas atinjam o bem comum. Mas o mau líder trabalha influenciando pessoas para atingir os objetivos identificados para o proveito próprio dele. Ou para que as pessoas trabalhem da maneira como ele quer, ou como ele deseja, ou como ele pensa que deve ser feito. Então essa definição, para mim, ela é bem completa, mas é uma definição secular, que está na boca dos coachings. Está no livro de liderança. Mas eu quero agora falar um pouquinho mais. Eu quero falar sobre uma liderança de caráter espiritual. E há ingredientes diferentes em todo aquele que deseja ser líder que Deus usa. Um líder principalmente dentro de uma comunidade cristã, de uma igreja cristã, de uma missão cristã, envolvida onde há pessoas que são filhos de Deus também debaixo dessa liderança. Então, a minha questão agora não é a liderança secular, mas a liderança espiritual. Um líder que Deus vai usar. Então, é isso que nós temos que pensar aí agora. Quem é o líder que Deus usa? E quem é o líder que Deus procura para liderar em sua igreja? E aí eu quero começar a pensar com os irmãos, porque em minha visão, eu quero passar algumas características, mas nós vamos andar em 3 caminhos para encontrar quais são essas características. O primeiro caminho é que há coisas que um líder espiritual precisa saber. Há coisas que um líder espiritual precisa fazer. E há coisas que um líder espiritual precisa ser. Então eu quero andar nesses 3 caminhos com os irmãos, e nesses 3 caminhos encontrar 7 características de um líder que Deus pode usar. E aqui, evidentemente, eu não vou esgotar sobre esse assunto. Talvez outras coisas poderíamos acrescentar. Mas eu quero, não é uma, digamos, uma explanação onde tudo vai estar sendo abordado e aí está todas as respostas. Não. Talvez você tenha
alguma coisa a mais como líder a acrescentar, e eu também, mas a gente pode então começar a pensar por aí, encontrar aquelas que para mim são as 7 características que um líder tem que ter. Então falo para você, e assim, um líder da nossa igreja precisa, ao final dessa palestra, olhar essas 7 características e fazer um diagnóstico da sua atuação. Por isso eu peço a vocês que em suas famílias, tendo o líder da igreja, que compartilhem, peçam para ele assistir esse vídeo. Nós precisamos reconstruir essa igreja, estamos reconstruídos e precisamos começar pela liderança. E a liderança precisa ser uma liderança que Deus use. Então eu peço encarecidamente que os líderes dessa igreja, e irei cobrar como pastor tapa-buraco até o dia que eu for, que os nossos líderes tenham essas características. Em algum momento eu espero que a gente tenha um pastor, seja eu ou seja quem for, que cobre isso da liderança da igreja. E que a igreja ande conforme essas características. E que você olhe para si mesmo, assim como eu tenho olhado para mim a respeito dessas questões. Então nós vamos olhar, um líder que Deus usa é um líder que ele sabe que ele faz e ele é. Então a primeira coisa a saber é que a base da liderança espiritual é a autoridade e não o poder. Qual é a diferença de autoridade e poder? E você, que é líder no seu trabalho, você vai usar isso aí, você vai ser um líder abençoado. Você vai ser um líder, não só que Deus vai usar, tem que usar a nossa vida onde a gente anda, no nosso trabalho, onde quer que seja. Se você aplicar esses princípios, tiver essas características, você vai ser bênção onde você andar. E a primeira coisa é que há diferença entre poder e autoridade. Poder é forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou da sua força. Então você tem um cargo, tem uma liderança, você tem um ministério, e aí, mediante o seu ministério, você vai falar para as pessoas, eu quero que seja feito assim, eu pensei assim, e dessa forma tem que ser. Isso é poder. Mesmo que a pessoa não quisesse fazer daquele jeito. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você quer, através de uma influência pessoal. Eu vou fazer porque o Marcos pediu. Quem pediu? O Marcos pediu. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu acredito no Erison. Ele pediu. Eu vou fazer. Eu trabalho em qualquer empresa em que o Henrique for chefe, porque ele tem autoridade, eu conheço. Então as pessoas que ouvem esse tipo de frase, ou essas frases, elas são ditas a respeito de pessoas que conquistaram a autoridade, independentemente de ter o poder. E se você parar para olhar a sua vida, as pessoas a que você respeita, pessoas que você admira, você vai ver que não são pessoas que exerceram o poder na sua vida, mas pessoas que conquistaram pela sua conduta, pela sua forma de ser, de falar, de agir, autoridade. Então essas pessoas, elas são admiradas por todos nós e todo mundo quer trabalhar com eles. Interessante é uma coisa, que o poder ele pode ser vendido, comprado, transferido, trocado, mas a autoridade vai dizer respeito a quem nós somos, ao que nós somos, como nós agimos. Isso é o ideal, que todos os líderes que têm o poder também tivessem autoridade, mas nem sempre isso acontece na vida que a gente tem. E é importante notar também que o poder, ele é temporário. Meus irmãos, o mundo mudou muito da época que eu era criança, 50 anos atrás. Se eu fosse o tipo de pai que o meu pai foi para mim, certamente eu teria perdido o meu filho.
Ainda que eu disciplinasse ele rigorosamente e tivesse o controle total sobre o meu filho, toda a estrutura social, ela é totalmente diferente da época que eu fui adolescente e jovem. E o meu filho seria uma pessoa frustrada. Então temos que perceber que o mundo mudou, o mundo não tolera mais pessoas que exercem poder sem ter autoridade, sem conquistar a autoridade. O mundo não tolera esse tipo de pessoa. O relacionamento conjugal já não é mais o mesmo da época dos meus pais, ele é diferente. Onde o poder mandava. E eu observei toda a minha infância o poder mandar na minha casa. E quem age assim hoje, aliás, o poder parece para mim, ultimamente, né? Vamos falar aqui com voz baixa, que parece que mudou de mão, né? Não é isso? Parece que mudou de mão. Não está mais com o chefe da família. Ou está com o chefe da família, só que não é mais o homem. Porque às vezes a gente não percebe que o mundo e a cultura mudou. O relacionamento conjugal mudou. Por isso, é muito importante que hoje o líder entender que ele não tem futuro se caminhar pela estrada do poder e ser autoritário. Não há futuro numa liderança onde o poder é a única forma de executar o seu trabalho de liderança. E é interessante que o líder que é autoritário, né? Peraí, essa palavra às vezes nos confunde, não é isso? O líder que exerce poder é autoritário, mas o líder que tem autoridade é um líder qualificado. Autoritário vem de autoridade, mas aqui a gente está falando de forma diferente, que nós não devemos ser líderes autoritários porque o mundo está mudando. As pessoas estão mudando. A autoridade hoje é conquistada de forma diferente do que nos tempos passados. E quem não percebe isso não dura, a sua liderança é rejeitada. E na igreja as pessoas são voluntárias. Todos vocês são voluntários, inclusive eu sou voluntário. Todos aqui somos voluntários. Todos os líderes dessa igreja são voluntários e todas as pessoas debaixo da liderança de todos são voluntários. E eles não ficarão muito tempo conosco se usarmos de poder com eles. Os voluntários não querem ser liderados por líderes que querem exercer o poder. As pessoas dão desculpas, se afastam, às vezes da liderança, às vezes da igreja e às vezes da fé. Porque não querem saber de líderes autoritários. E com isso eu encontro a primeira coisa que um líder precisa saber. O líder que Deus usa tem que saber que a sua liderança é exercida pela autoridade conquistada e não pelo poder imposto. Todos que somos líderes aqui devemos saber disso. Segunda coisa a saber: ter comunhão com Deus da obra é mais importante do que fazer a obra de Deus. Ter comunhão com o Deus da obra é mais importante do que fazer a obra de Deus. E isso faz com que muita gente, no seu ativismo, acabe perdendo o tempo de comunhão. É muito comum entre os pastores. É muito comum entre os pastores se dedicarem tanto à sua obra que esquecem de ter o seu devocional, a sua hora de orar, a sua hora de buscar a Deus, a sua hora de pedir direção a Deus. E isso é comum também nos líderes. Pastor é um líder, então quando eu falar pastor aqui, estou falando de você também, estou falando da sua liderança. Antes de pensar que você tem que fazer a sua obra com excelência, e tem, porque o nosso Deus não merece coisa menor do que a excelência, o irmão líder tem que pensar que tem que fazer
uma devocional com excelência, buscar a Deus em comunhão, ouvir a Deus. Jesus agia assim, ele nos deu exemplo em todas as áreas. Jesus tinha o tempo de oração e ele fazia a obra. Aliás, a palavra de Deus nos diz em Marcos 3,14 que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis para si, para que viessem junto deles. E depois ele designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Jesus chamou as pessoas que eles queriam estar com eles e chamou 12 para que estivessem com ele e depois os mandou pregar. Isso é o que Marcos 3,14 diz. Ou seja, Jesus, antes de mandar a igreja fazer a obra, ele enviou o Espírito Santo para que através do poder do Espírito Santo nós pudéssemos fazer a obra. Então Jesus agiu assim com seus discípulos e é assim que nós devemos agir, buscar o poder de Deus, a comunhão com Deus e aí fazer a obra de Deus. Orar a Deus antes de pregar, orar a Deus antes de ensinar, orar a Deus antes de fazer qualquer coisa que nós temos a liderança. Mesmo, por exemplo, Ana Cláudia, que é uma professora na escola, orar a Deus antes de ir lá e ensinar aquelas crianças. O Givaldo, lá no seu trabalho, antes de fazer o seu trabalho, orar a Deus, pedir a orientação do Espírito Santo, buscar o poder de Deus para fazer um trabalho que nem sempre é fácil de ser executado. E assim todos nós devemos agir. O Senhor agia assim e com isso eu encontro a segunda característica que um líder que Deus usa tem que saber. E ele sabe que a comunhão com Deus é mais importante que a obra de Deus, e quando ele realiza a obra de Deus, ele faz pelo poder do Espírito Santo. Terceira coisa que um líder deve saber é que as ovelhas são de Jesus. As ovelhas não são minhas. As ovelhas não são suas. As ovelhas são de Jesus. João 21, 15 a 17, fala a respeito da conversa de Jesus com Pedro. Vocês lembram dessa história? Pedro, você me ama? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama a terceira vez? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Um líder não está qualificado para pastorear ovelhas, para cuidar de pessoas, sem antes amar o dono da ovelha, que não é o pastor, que não é o líder, mas é Jesus. Ele é o dono das ovelhas. Samuca, o dono das ovelhas que Deus colocou na sua mão e está pedindo para você pastorear é Jesus. Então é nele que você tem que buscar conhecimento, poder, amor para poder executar a obra. Então o líder não está qualificado sem saber que Jesus que você é o líder e não é o dono das ovelhas. E para que essas ovelhas sejam bem cuidadas, elas têm que formar um rebanho, porque tudo que Jesus nos ensinou a respeito das ovelhas foi que nós, assim como ele, se tivesse uma ovelha que fugisse do aprisco, nós tínhamos que buscar. Então, o que aconteceu no passado nessa igreja, de 50 ovelhas irem embora e ninguém se importar, ou seja, o líder dessa comunidade não se importar com quem foi embora, é contra o que Jesus pensa a respeito do líder que tem que cuidar das ovelhas. Porque as ovelhas, elas têm que estar com o rebanho. Cuidar das ovelhas é cuidar da prosperidade das ovelhas. Fazer com que elas estejam unidas. Então, o falso pastor é usado pelo diabo e divide o rebanho. Mas o pastor mantém as ovelhas unidas. Então, o meu trabalho aqui na igreja, o seu trabalho de liderança aqui na igreja, tem que ser voltado para que o rebanho esteja unido.
incentivar as pessoas, cuidar das pessoas. É esse o tipo de líder que Deus procura. Não é um líder que divide, mas é um líder que soma, que busca, que agrega, que está preocupado. Tá, são esses que Deus me deu. São esses que estão na minha mão para liderar. Eu vou cuidar deles. Eu vou ajudar. Corrigindo, sim, as falhas, né? Porque a gente tem que, como líder, apontar os defeitos, mas em amor, com paciência. E exaltar aquilo que as pessoas têm de bom. Não só olhar e falar assim, não serve, por isso, por aquilo. Mas o que essa pessoa tem de bom lá, vamos, né, tentar. Esse é o papel do líder que entende que as ovelhas não são dele, são de Jesus. E está lá para cuidar. Vou cuidar, vou atrás. O líder que Deus usa, ele incentiva os seus liderados e não é instrumento de desunião. E aí, a terceira característica que eu encontro no líder que Deus usa é que ele sabe que ele está a serviço de Deus e cuida dos liderados e os mantém unidos. Coisas que um líder faz. Até agora eu falei coisas que um líder tem que saber, coisas que um líder faz. Um líder exerce a liderança com responsabilidade. Ninguém considera um bom líder uma pessoa sem responsabilidade. O bom líder é responsável. Ele faz o que tem que ser feito, sem desculpas, sem muletas, sem justificativas. A ideia que nós temos na nossa mente, imagino que muitos de vocês como líder ou liderado tem uma ideia na cabeça, que o líder só vai agradar quando ele for um líder permissivo. Ele faz aquilo que vai agradar todo mundo. E há uma grande tentação, irmão, para um pastor, para um líder de várias pessoas, querer agradar a todos. É uma tentação muito forte. De todo mundo aplaudir, todo mundo falar muito bem. E essa ideia nós temos na nossa cabeça, só que essa ideia é falsa. É falsa. O liderado sempre vai olhar para o líder como exemplo. O liderado sempre espera que o líder tenha as suas responsabilidades. Ele quer que o líder seja permissivo, que permita ele fazer o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, o liderado quer. Isso. Mas se você for permissivo, ele vai perder o respeito por você. E nesse momento você perde a autoridade. Pais que fazem tudo o que os filhos querem. Professores que aprovam todos os alunos. Supervisores que acobertam as falcatruas. Pastores que querem agradar todas as pessoas. Governantes que distribuem dinheiro ao povo. Policiais corruptos. Esses todos não fazem o que devem fazer como líderes, ainda que seus liderados batam palma, gostem temporariamente das suas atitudes irresponsáveis. Com certeza, não tem um alto conceito de liderança a respeito das pessoas que são permissivas. Porque é um erro muito comum pensar em liderar agradando e satisfazer a vontade de todas as pessoas. Então, a quarta característica que eu vejo num líder que segue, que Deus usa, é um líder que exerce a liderança com responsabilidade. Ele não é permissivo. Ou seja, e a responsabilidade aqui inclui, tem que fazer. Eu fui eleito para ser o presidente, então eu vou fazer os atos de presidente. Eu estou aqui, ainda não fui eleito, estou aqui como pastor, eu vou ser pastor dessa igreja. Eu sou líder do departamento infantil, eu vou ser líder do departamento infantil. Eu sou tesoureiro da igreja, Rafael? Eu vou ser tesoureiro da igreja. Vou fazer o que tem que fazer. Vou atrás das minhas responsabilidades. Porque o líder que Deus usa, ele lidera com responsabilidade.
A igreja nos escolheu, a igreja nos elegeu, ou o pastor te escolheu, alguém escolheu, a igreja homologou. Então nós temos que ser responsáveis em todas as áreas. A segunda coisa que um líder espiritual deve fazer está um versículo maravilhoso de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, que está ali, ó. Paulo dizendo para Timóteo, olha, procura, Timóteo, apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um líder que Deus usa, ele precisa ser biblicamente, doutrinariamente, teologicamente saudável. A doutrina e a vida espiritual têm que caminhar de mãos dadas. Paulo, em 1 Timóteo 4,16, também fala assim, tem zelo por ti e também pela doutrina. Aqui, nós pregamos a palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra de Deus na escola dominical. Nós apoiamos, nós damos valor ao ensino bíblico. E se você é um líder que quer liderar pessoas, precisa também dar valor à palavra de Deus. Talvez, no seu trabalho secular, isso não seja uma necessidade, mas o líder que Deus usa e quer usar na nossa igreja, ele precisa crer na Bíblia como a palavra de Deus. Teologia e ética devem andar de mãos dadas, ser incompatíveis. A doutrina e a vida devem ser compatíveis e a pregação e a conduta devem ser compatíveis. Daí, então, a quinta característica de um líder que Deus usa, ele conhece e vive a palavra de Deus. Esse é um líder que Deus usa. Agora eu quero falar sobre o que deve ser um líder espiritual. O líder espiritual tem como característica a autenticidade. Você tem que olhar para a pessoa que é líder, para o seu líder, e falar assim, ele é desse jeito. Ele é na igreja igual ele é na segunda-feira. Ele é na terça-feira o que ele é na segunda. A vida dele tem que ser autêntica, não tem máscaras. Né? Ninguém aprova a liderança de um personagem. Você segue o discípulo pensando que ele é João, mas ele não é João, ele é Judas. Você ouve o pastor pensando que ele é um pastor, mas ele é um lobo disfarçado de pastor. Aquele irmão que louva e fala a respeito da graça de Deus, adora o pecado e o diabo na sua conduta. Quanto tempo vai durar a confiança que você tem nesse líder? Quanto tempo, meus irmãos? Até a máscara cair. O tempo que ele conseguir manter a máscara. E assim que a máscara cai, sem confiança, o líder perde a sua autoridade. E nós sabemos muito bem disso, todos nós sabemos disso. Tenho certeza que eu não estou falando novidade nenhuma para nenhum de vocês, não é verdade? Não sabem? Não é assim? Vocês estão me olhando com uma cara assim. É ou não é? É assim ou não é assim? É. Sabemos. Mas quando nós somos líderes e não liderados, quando é a nossa vez de liderar, a gente pensa que a melhor coisa que a gente pode fazer é ter um estoque interminável de máscaras para usar na nossa liderança. Não é tão fácil. A máscara do certinho. Se eles souberem isso a meu respeito, vão perceber e não vão gostar mais da minha liderança. A máscara do intelectual. Eles precisam pensar que eu sei tudo, que eu me interesso por tudo. A máscara do espiritual. Eu não escuto música secular, eu não bebo, eu não entro em casa lotérica para pagar a conta de luz, porque se alguém me ver, o que vão achar? Eu escondo tudo, mas escondido eu faço tudo. Máscara de espiritual.
A máscara do superior. Pastor não pode ter amizade. Já ouviu isso, pastor? Pastor não pode ter amizade com membros, senão eles confundem. Onde saiu isso? Aonde saiu essa ideia? Não sei. É a da máscara do ser superior. Então, meus irmãos, o líder que Deus usa, ele é autêntico. Pessoas falsas não servem para liderar igreja nenhuma, ministério nenhum. Pessoas falsas são um trabalho na igreja. É melhor não ter líderes assim do que preencher um ministério com alguém que não é autêntico. O líder que Deus usa, então, é autêntico. E por fim, o líder que Deus usa sabe que o caráter, e vive, né? Vive entendendo que o caráter é mais importante do que o carisma. O caráter é mais importante que o carisma. Estão ouvindo? O caráter é mais importante do que o carisma. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Quero ler com os irmãos esse texto. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Paulo falando a respeito, falando para Timóteo. Olha, Timóteo, você vai ter que colocar líderes aí nas igrejas, na região onde você está pastoreando. Vai e coloca líderes. E eu vou te falar quais são as características desses líderes que você tem que escolher. Vou te dar umas dicas aí, Timóteo. Fiel à palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que ele está falando é, quem quer ser líder, almeja uma grande obra. Quem quer ser pastor, aí no caso ele estava escolhendo pastores. Olha, é uma excelente obra. Abençoada obra, almeja coisas boas. Mas é necessário que o bispo, que o pastor, e eu aqui extrapolo para o líder, tenha essas características. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do pecado. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Eu imagino que você não tenha contado, mas eu me dei o trabalho de contar. São 13 características que Paulo fala aí para Timóteo, sobre o que deve um líder ser e fazer e ter. 13 características. Aí eu pergunto para vocês, e pergunto para você também que está me acompanhando pela internet, qual dessas características ou quantas dessas características que Paulo dá a respeito de um líder são carisma? A lista das qualificações mostra 13 características, certo? O caráter, o que é caráter e o que é carisma? Das 13, 12 são características de caráter. E só uma é características de carisma, apto para ensinar. É a única coisa que é uma característica de uma pessoa que tem o carisma. Ele está apto, ele sabe ensinar. E Paulo queria ver isso também. Mas antes de ver isso, ele fala para as pessoas que elas deveriam ter um caráter ilibado. Ou seja, na nossa mente, nós pensamos que a coisa mais importante é ter uma pessoa carismática. Quando nós queremos um pastor, nós procuramos alguém que pregue bem, que fale bem, que conheça bem.
E quando Paulo procurou um pastor para as igrejas dele, ele queria gente de caráter. Então, o líder que Deus usa tem um caráter ilibado. A real capacidade para liderar não tem a ver com a personalidade do líder. Se ele é tímido ou não, se ele é eloquente ou não, se tem posses ou não, com carisma ou não, mas tem a ver muito mais com quem ele é como pessoa, com o seu caráter. Então esse é o líder que Deus usa. Está aí na tela para vocês. Vocês que estão vendo, estão acompanhando pela internet. Esse é o líder que Deus quer usar. Esse é a fotografia que nós temos que olhar como líderes que somos e pensar assim: Senhor, que falta em mim? Aonde eu estou errando? Será que a minha liderança é uma liderança autoritária? Será que eu só estou executando a tua obra sem pensar no Senhor? Será que eu estou fazendo mal para as pessoas a quem eu lidero? Será que eu estou sendo responsável, Senhor? Senhor, será que eu conheço a tua palavra, estou aplicando na minha vida? Bem, tá aí. Há muito trabalho. Como é difícil encontrar líderes a quem Deus possa usar. Quando Jesus andou aqui, quem foram as pessoas que ele mais criticou? Quem foram? Os líderes religiosos. Ele criticou essas pessoas. Mas ele pregou para essas pessoas. Alguns deles se transformaram. Nicodemos, José de Arimateia, Jairo. São exemplos de pessoas que eram líderes e que se renderam à pregação de Jesus Cristo. E que tiveram a sua vida transformada por Jesus Cristo. Mas a maioria não passou na peneira que o Senhor colocou. Foram peneirados e retidos. Não fizeram parte da igreja, não serviram para a igreja. Nem como líderes, nem sequer como membros daquela igreja que foi recém-nascida. Então, muitos pastores e líderes evangélicos são fonte de tropeço, de desânimo, e nós não vamos conseguir resolver isso no nosso meio. Não adianta a gente se preocupar com a igreja evangélica, não adianta a gente se preocupar com a igreja batista, não adianta a gente se preocupar com a seção oeste da igreja de São Paulo. Nós temos que cuidar de ser líderes transformados dentro dessa comunidade na primeira igreja batista de Vila Romana. Então você que é líder aqui, como que você avalia a sua liderança? Será que Deus está usando você ou você está usando a liderança? Para o seu bel prazer, para a sua satisfação? Olhando aí as 7 características, o que você tem a falar a respeito da sua liderança? Daqui a algum tempo, que eu espero que seja breve ainda esse ano, essa igreja vai procurar um líder para chamar de seu, um pastor. Qual vai ser a base primordial da nossa escolha? Devemos escolher alguém que vier indicado da convenção, como foi no passado? Alguém que pregue bem? Alguém que conheça todas as formas batistas de governo da igreja? Ou nós vamos procurar um líder que Deus possa usar? E se nós formos procurar um líder a quem Deus possa usar, nós vamos ter que olhar para esse quadro e pensar em alguém que tenha essas características. Mas enquanto isso, antes de pensar no outro, aplicar para o outro, buscar o outro, eu peço encarecidamente para você que é líder dessa igreja, que coloque o seu coração para avaliar a sua vida ministerial comparada com esses padrões
de um líder que Deus quer usar. E que Deus abençoe a Pibavir com homens, mulheres, jovens que Ele possa usar. E que os líderes dessa comunidade sejam transformados dia a dia conforme o padrão da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.